Ministério Portas Abertas, que é um ministério que procura ajudar irmãos de todo o mundo que estão sofrendo algum tipo de perseguição. Então, o Ministério Portas Abertas, eu vou dar uma breve passada, ele começou pelo um irmão, que ele foi para isso há uns 60, 70 anos atrás. Ele foi para um país no leste europeu, onde era um país comunista, e ao chegando lá, ele foi de encontro a uma igreja, e ele viu que esses irmãos careciam de materiais para tá se reunindo e crescendo e conhecendo mais de Deus. Então, ele resolveu levar a Bíblia para esses irmãos. E, então, ele pegou e começou a levar Bíblias, e mesmo sendo proibidos, ele levava. Ele começou a perceber que existiam outros irmãos e que estavam sofrendo, e ele queria compartilhar e consolar esse irmão, dizer, vocês não estão sozinhos, vocês podem contar com a gente. E ele acabou criando esse ministério que leva a Bíblia, que leva treinamentos e que leva irmãos para estarem dando um consolo para esses irmãos que sofrem perseguição. Interessante nós olharmos e percebermos essa realidade essa que nós não vivemos, né? Nós não sabemos exatamente como que é isso, como que funciona essa perseguição. Eu imagino que nós temos algumas perseguições aqui no Brasil. Estava até sentado ali pensando nisso, né? Quais são as perseguições que nós sofremos? Elas são mais sutis, são mais, como eu posso dizer, mais dissimuladas, mas nós temos. Elas talvez não são tão fortes, tão firmes, tão evidentes quanto nesses países, mas temos sim. Mas o fato é que ali nós percebemos desses países do Oriente Médio, Ásia, a África, como é forte essa coisa. E o que nós podemos fazer, iniciando com oração, contribuição, e se alguém quiser ir também, sentir o chamado do Senhor para ir a esses países, amém? Como Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Tinha um jovem na igreja em Marilândia do Sul, ele brincava, ele sempre ia no seminário lá e brincava. Chegava o diretor do seminário e dizia, pastor, eis-me aqui, envia o meu irmão. Aí fica fácil, a coisa, mas dizer eis-me aqui, envia-me a mim, se prontificando, realmente tendo esse encorajamento para participar, já é um pouco mais difícil, mas sabemos que Deus dá a graça. Mas quando nós olhamos para isso, nós percebemos, começamos a ter uma visão melhor do que realmente está acontecendo no mundo afora com relação ao evangelismo, com relação à vida da igreja cristã. E não é fácil, realmente precisamos compreender essas verdades, essa realidade e cooperar na medida do possível. Mais uma vez, obrigado a cada um que chegou, cada visitante, cada irmão, cada família. Os irmãos estão dispostos de forma um pouco diferente, a gente tem observado o distanciamento aí entre as famílias e os casais, né? Mas o irmão Wilson recebeu uma mensagem de um integrante da Defensoria Pública, Defesa Civil, olha eu invertendo as coisas aqui, né? Da Defesa Civil, dizendo que as famílias podem ficar juntas, né? Os casais, por exemplo, eles podem sentar juntos, é a lógica, né? Você já está junto em casa, você já convive junto, por que vai distanciar aqui, né? Não faz sentido. Então, as famílias podem, e isso gera mais espaço, né? Você pode até perceber que tem mais espaço, se chegar mais pessoas, nós teríamos mais espaço aqui, mas, enfim, essa disposição, mas observando o distanciamento entre os amigos, né? Os amigos das famílias, aí sim a máscara, o álcool gel e também o distanciamento para evitar aí qualquer problema. Mas no mais, essas são aí essas orientações que temos recebido, tá bom? Mateus 26, vamos ler ali. Mateus 26, do verso 26 ao verso 30. Mateus 26, do verso 26 ao verso 30. Nós vamos olhar para a ceia do Senhor Jesus Cristo, no momento em que Ele celebrou
junto com os seus discípulos. Lá depois em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo vai reviver, vai retomar essa cena e vai novamente conversar também com a igreja de Corinto, mais especificamente ali, orientando-os com relação à ceia, mas ele, claro, Paulo está tomando este momento aqui, ou revivendo, rememorando esse ato de Jesus com os discípulos, para estabelecer a celebração da ceia. E vamos olhar para a ceia, então, do Senhor Jesus, essa ceia que ele toma com os seus discípulos, para nós vermos algumas visões, termos algumas visões aqui daquilo que a ceia quer nos falar. Mateus 26, de 26 a 30, diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo também dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, nosso Deus e Pai. Nós te somos gratos porque somos participantes desse momento tão singelo, tão especial, que é reviver, rememorar a morte do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós te damos graças porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos, em meio a tantas lutas, em meio a tantas cegueiras nas quais nós vivíamos, e o Senhor fez-nos compreender pela tua graça, pelo ministério do teu Santo Espírito, a realidade, a beleza da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado por esse tempo, obrigado a Deus por sermos chamados teus filhos, e faz-nos compreender cada dia mais a tua palavra, a tua vontade, e assim andarmos nela para a tua honra, para a tua glória, segundo o teu querer. Nós oramos pedindo a tua direção para esse tempo da palavra, que o Senhor nos dirija, nos ensine, nos edifique, e assim, a Deus, possamos estar servindo mais e melhor ao Senhor. Nós oramos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estava pensando nas palavras do Daniel aqui, não é, nos slides, e vendo todas essas informações que a gente acaba tendo com relação à igreja perseguida, e pensando nessa visão, e às vezes nós não temos esta visão, né, tão correta das coisas, mas aí quando você vai percebendo, você vê, não, a coisa é feia, né? A coisa realmente ela é complicada e merece de fato oração, porque a arma que nós temos primeira é a oração, e depois a participação, colaboração, né, e como nós já falamos, esse engajamento, mas é necessário que nós tenhamos a visão disso, é necessário que nós tenhamos a visão correta das coisas que estão acontecendo, de que pessoas realmente estão sendo perseguidas dentro da própria família até, né, sendo impedidas de manifestar a sua fé, sendo impedidas de ter a liberdade de crer, né, apesar dos direitos humanos estarem aí desde a Revolução Francesa, né, que deu essa liberdade, fraternidade, igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, eu acho que é essa, né? As três máximas da Revolução Francesa, da Reforma Protestante também, né? Que nos deu essa liberdade para crermos, cada um na sua fé, a sua crença, mas ali nesses países não é assim, isso não está sendo observado desta forma, é necessário nós termos uma visão melhor dessas coisas que têm acontecido. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, sentado junto a seus discípulos, e tomando aquela ceia, celebrando aquele momento, a pergunta que fica para nós é: como nós temos observado? De que maneira nós temos visto a ceia do Senhor? De que maneira nós temos chegado a este momento? Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, né? Daqui a pouco nós vamos fazer parte desse momento, mas a pergunta é: como você, como eu, como nós, igreja, temos observado este momento? Se nós olharmos aqui no versículo 26, na primeira expressão ali, enquanto comiam. Enquanto comiam. É interessante que nós temos feito visitas nas casas dos irmãos e sempre os irmãos vêm com alguma coisa em especial, assim, né? Ou
pastor, né, irmã, né, vamos sentar à mesa e vamos comer, não é? E a gente vê que os irmãos se esmeraram e prepararam ali, então a gente procura comer bastante também, não é? A gente, né, não dá espaço, né, não deixa para o dia seguinte, né, vamos lá, né, vamos aproveitar, sem glutonaria, claro, né, mas é claro que este é apenas um momento, a alimentação ali é gostoso, claro, né? Mas você está ali não para comer, né? Nós fomos ali não para encher a barriga, né? Ainda que é gostoso, mas aquele ali é um pretexto. Enquanto nós estamos ali sentados comendo, nós estamos conversando, não é, sobre como é que vocês se conheceram, não é, o que você espera da igreja, né? Quais são as suas propostas, suas ideias, né? E contamos casos interessantes da nossa vida, ouvimos também. Tudo isso é um pretexto para uma comunhão já existente. A gente tem falado bastante sobre essa ideia de comunhão, né? Mas percebam que aquele momento, eu não vou na casa só para, olha, tem uma comida aí, eu vou comer aí e eu vou embora, valeu? Não, né? Aquele momento é apenas um momento para sentarmos à mesa e degustarmos alguma coisa, né? E com isso a gente vai conversando, se conhecendo melhor, aumentando esta comunhão. E percebam que no versículo 26, no momento da ceia, esses versículos que nós lemos, que dizem respeito à ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos, o que diz ali? Enquanto comiam. Eles já estavam comendo. Eles já estavam sentados à mesa. Será, pastor? Sim, é só você ler, por exemplo, o versículo 21. Olha o versículo anterior. E enquanto, é o mesmo momento. É o mesmo momento. Só que não era a ceia ainda, não era um momento relacionado à ceia do Senhor. Porque do versículo 20 até o versículo 24 ou 25, você não tem ali especificamente a ideia da ceia do Senhor. A ceia do Senhor vai do versículo 26 até o 30. Mas do 20 ao 25 não fala sobre ceia. Mas eles já estavam comendo, ou seja, eles já estavam em comunhão, eles já estavam ali num momento de amizade gostosa. O que é a ceia do Senhor? É o momento que nós vemos apenas para tomar aquele alimento, e lembrando que na igreja primitiva, quando você olha para a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, não é? Você vai ver que a orientação que Paulo dá para a igreja é porque o junta-panela que eles estavam fazendo estava meio bagunçado, né? Então, um camarada lá assava uma costela gostosa lá, trazia a costela. O outro tinha só um disco voador, sabe o que é disco voador, né? Um ovo instalado, né? Na frigideira, disco voador. Então, ele só tinha um ovo, e trazia um ovo, era o que ele tinha. Aí o camarada que trouxe a costela comia toda a costela, e não dividia com o que trouxe o ovo. E aquele que trouxe o ovo comia só o ovo, não é? Essa era a realidade. E por isso Paulo teve que parar a coisa e falar: ei, peraí, vocês estão vindo para encher a barriga só? E até aqueles que se embriagam. Até aqueles que se embriagam. Ou seja, a ceia do Senhor, na verdade, na carta ali aos Coríntios, quando Paulo fala, existia uma festa chamada Festa Ágape, né, que é o junta-panela que nós fazemos hoje. Né, fazemos uma vez por semana, por mês, fazíamos, né? Não fazíamos, porque eu não estava aqui, né? Vocês estavam. Né? Mas a igreja tem o costume de fazer o junta-panela. Esta era a festa ágape, esta era a ceia do Senhor. Então você tem uma costela, você tem um frango assado, você tem lá, você traz e todo mundo, vamos dividir isso aí tudo, só que o problema é que os corintianos estavam bagunçando a coisa. Aí Paulo teve que escrever aquela carta, naquele capítulo 11, para poder estabelecer a ordem para a celebração da ceia. Mas o que eu quero frisar aqui, irmãos, é que a ceia do Senhor era um momento de sentar e comer mesmo, não é? Não vai dar para todo mundo se quiser comer, não é? Porque é só um pedacinho de pão e só, não é, um cálicezinho, não dá para a gente encher a barriga com isso aí. É claro que nós entendemos que os dias, né, o próprio contexto da igreja acaba talvez dificultando um pouco esta prática, mas olhando para a igreja, o momento inicial ali do que era a ceia do Senhor, era assim que funcionava. Portanto, olhar para a ceia do Senhor é, antes de mais nada, pensar numa visão geral desta comunhão com Deus. É ter uma visão geral da minha vida cristã com o meu Senhor Jesus Cristo. Não é um momento específico, não é simplesmente uma visão secular de vida cristã ou de vida espiritual, onde eu venho para este momento e ali
eu recebo talvez uma bênção, e que neste momento eu vou talvez já assistir o desenho do Popeye, né? Então o Popeye está ali, fraquinho, Brutus, né? Querendo ali capturar a Olívia, e aí o Popeye vai lá, não tem condições e come um espinafre e fica forte, né? Irmãos, eu já vi coisa desse tipo, pessoas entendendo que a ceia do Senhor é o momento onde eu vou tomar a ceia e eu vou ficar forte espiritualmente, e aí Deus vai me abrir a visão como de uma águia, e aí esse elemento, né, vai me trazer assim condições de ter percepções sobre-humanas, sobre as coisas espirituais e transcendentais. Não, nada disso, nada disso. Eu não estou desmerecendo nenhum elemento, nem o pão e nem o cálice, mas a ceia do Senhor é, antes de mais nada, uma vida, diz respeito a uma constância de um relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto comiam, enquanto você está comendo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está brincando, enquanto você está dormindo, em todos esses momentos nós devemos ter esta busca por esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos há 3 domingos atrás sobre isto, não é? Então, não é uma questão de eu venho neste momento aqui para tomar alguma coisa, para receber uma bênção, não é? E então ficar, compreender ou ser mais um cristão mais forte ou mais experiente, porque eu tomo a ceia, não. Eu conheci uma senhora, né, vale o zelo, né, vale a maneira, eu posso dizer, me fugiu a palavra aqui agora, mas a maneira zelosa de perceber esse momento, não é? Mas ela, pastor, nós fomos na casa dela uma vez visitá-la, ela falou, pastor, eu guardo todos os copinhos da ceia, né? Porque lá na ceia eles tomavam e aí era descartável, então ela levava para casa, e ela tinha como um troféu todos os copinhos da ceia. Talvez tenha essa visão do zelo, né, da piedade e tal, mas eu fiquei pensando, será que ela não está juntando isso apenas como um troféu de que ela está dizendo que está tomando todas as ceias e de que ela está, entende? Isso é um problema, porque o copinho nada é, em si o cálice nada é. O que importa é como está a minha vida. Até domingo passado eu falei, vamos nos preparar para a ceia. É claro que precisamos nos preparar, mas eu preciso me preparar não somente para esse domingo, mas o domingo passado eu não estava preparado, e no domingo que vem como é que eu vou estar? Não é? Então é somente no primeiro, hoje, consequentemente, é o segundo domingo, mas no próximo primeiro domingo eu vou me preparar no domingo anterior somente. Como é que funciona isso? Não. Porque daí nós talvez vamos estar vendo a ceia do Senhor só como um momento específico, especial, singular, e ali eu tenho que me preparar, e nos outros dias talvez nem tanto. Não funciona assim, essa é uma visão secular, essa é uma visão até um pouco, como eu posso dizer, capitalista, imediatista, que nesse momento eu preciso fazer isso, depois eu posso relaxar. Mas a palavra do Senhor em Romanos 14:17 nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é constante. Isso não é num momento dado, pontual, não é? Mas isso é constante em nossa vida. Também não diz respeito apenas a uma visão cronológica, ou seja, hoje é a ceia. Então, hoje eu tenho um compromisso de ir. Quantos são os cristãos, né, que infelizmente vão no domingo, vão à igreja apenas no primeiro domingo? Isso é uma herança que nós temos, né, que lá quando fazíamos a missa, os nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, enfim, né, quando era o dia da missa, então nós vamos na igreja, porque hoje é a missa, não a missa, mas a Eucaristia, não é? Tomar a ceia ali, tomar a ceia católica, não é? Então nós vamos nesse domingo para participar deste momento. Mas fala então desse compromisso que eu tenho que ter. Mas quando o Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos está dizendo aqui, enquanto comiam, tanto no versículo 26 quanto no versículo 21, diz respeito a essa constância, essa visão geral da minha vida cristã. Eu tenho esta comunhão, esse relacionamento, eu estou sentado à mesa com o meu Senhor todo o tempo. Não é porque é o primeiro domingo ou o segundo domingo, independente do momento em que a igreja estabeleça a sua ceia,
não é porque eu estou buscando alguma coisa, mas é porque há um relacionamento, há uma intimidade, há um desejo, um prazer de estar constantemente com o meu Senhor. Não somente uma visão geral, mas aí nós vamos ver uma visão específica também. É como alguém chama você para contemplar talvez uma floresta, não é? Ou contemplar talvez uma paisagem onde tenha lá um mar. Olha lá que beleza o mar, e você fica olhando ali o mar. Mas depois alguém convida você para dizer assim, olha, agora olha um pouco mais naquela parte ali, onde a cor da água é um pouco diferente da outra. Né? Já perceberam isso? Quando você olha o mar assim numa visão panorâmica, você não percebe, mas quando você começa a olhar, você vê aquele pontinho, talvez tenha uma pequena ilhota ali, né? E você percebe aquilo, e depois também você percebe que há uma diferença da tonalidade do azul, às vezes um pouco mais verde, um pouco mais azul, não é? É uma visão um pouco mais específica. Vamos dar uma olhada numa visão um pouco mais específica na ceia do Senhor Jesus Cristo. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, porque haviam vários pães, não era um pão separado para aquilo. E no versículo 27 vai dizer, a seguir tomou um cálice, porque existiam vários cálices. Na verdade, na Páscoa judaica, e esse momento que Jesus está celebrando a ceia com os discípulos, era na verdade a Páscoa. E na Páscoa judaica haviam 4 cálices que eram tomados, não era apenas um cálice. Né? Se você vai pesquisar isso aí, você tem muitas divergências nos termos, né? Mas tem a taça da santificação, a taça da libertação, a taça da promessa e a taça da aceitação. Cada uma dessas coisas, ela tem uma mensagem. Aquelas taças, aqueles cálices que eram tomados, tinham uma mensagem com relação à história do povo de Israel. Não é? A santificação de Israel como um povo de Deus, da libertação do Egito, da promessa da vinda do Messias e da aceitação desta promessa e de todas as bênçãos de Deus. Cada uma dessas 4 taças tinha uma mensagem com relação à história do povo de Israel, e o Senhor Jesus tomou a terceira taça. Alguns vão dizer que é a segunda taça, outros vão dizer que é a terceira taça, mas Jesus tomou a terceira taça, né? Vamos colocar pensar desta forma, pegou a terceira taça, que era a taça da bênção, e disse, esta taça, este cálice, ou este pão. Percebam que Jesus está tomando um pão, está tomando um cálice separado dentre os outros que estavam ali, para falar, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Por isso que não tem base nós dizemos que nem o pão ou o cálice se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Porque Jesus já estava comendo com os discípulos. Por isso que não tem base dizer que aquele ali então se transformou, se transfigurou, né, no corpo e no sangue. Não, ali são elementos que representavam aquilo que Jesus haveria de fazer no futuro. Por isso que não cabe à teologia, à ideia, à doutrina da transubstanciação, que o corpo de Jesus se transforma no pão, e o sangue de Jesus se transforma no cálice. Não, isso não existe, isso não é real. Porque Jesus já estava comendo com os discípulos, ele apenas tomou um pão e tomou um cálice dentre os outros que estavam, uma visão específica. Jesus está dizendo, olhem para isso aqui, olhem para este pão, eu estou aqui numa visão geral com vocês, celebrando essa comunhão e esta amizade com vocês, mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para este pão é o meu corpo, e olhe para este cálice, esse cálice é o meu sangue. Isso representa um sacrifício que daqui a pouco eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou realizar lá na cruz do Calvário. E eu quero que vocês estejam comigo. E Jesus fez eles participarem desse momento. Bebei dele todos. Tomem comigo, celebrem comigo. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Versículo 16, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Percebam que Paulo está dizendo, este cálice que nós estamos tomando, este cálice que nós vamos agora separar, é exatamente
este momento que o Senhor Jesus Cristo está tomando e dizendo, esse cálice da bênção, não é? O terceiro cálice ali que Paulo está se referindo ao cálice que Jesus tomou. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vamos ler. Perdão, estou no 1 Coríntios aqui. Versículo 21 diz ali: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que nós queremos dizer com isso? Irmãos, quando Jesus toma o pão, quando Jesus toma o cálice, e está dizendo, este pão e este cálice é o meu corpo, é o meu sangue, eu vou sofrer isto, eu vou sofrer a morte, eu vou padecer um momento de sacrifício. E é necessário que vocês entendam isso. E neste momento, Jesus está levando eles a pensarem sobre a injustiça, está pensando sobre dor, fazendo eles pensar sobre vergonha, sobre humilhação, sobre todas as coisas das quais em nenhum momento Jesus era culpado. Toda a dor que o Senhor Jesus passou, toda aquela vergonha, toda aquela situação na qual Jesus passou, em nenhum desses momentos Jesus cometeu qualquer pecado que o fazia merecedor de ali estar. Mas o Senhor pegou todas essas coisas, pegou todas essas verdades, o Senhor Deus pegou todas essas situações e transformou tudo isto em justiça para nós. O que o Senhor Jesus quer dizer aqui é, olha, eu preciso morrer, eu preciso passar por este sacrifício, para que a justiça que Deus quer, a justiça que o Pai espera, seja satisfeita em mim através da minha obra. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando nós chegamos para tomar a ceia do Senhor, a visão que nós temos, irmãos, e devemos ter, é desse sacrifício de Cristo, desta obra que ele realizou. Não foi fácil. Então, estamos vendo algumas coisas aí, não é, com relação à igreja perseguida, e vendo como que pessoas, muitas vezes, se elas se convertem ao cristianismo, pessoas convertidas ao Islã, ou crescidas, ou adeptas do Islã, se eles se convertem ao cristianismo, essas pessoas são perseguidas dentro da sua própria família. Imagine que decisão é essa, tomar essa decisão num meio, num contexto tão adverso quanto este. Quando Jesus Cristo veio, ele estava lutando contra as pessoas que ali estavam, contra o próprio pecado, estava lutando contra um governo, estava lutando contra uma ordem social estabelecida naqueles dias. Imagine só todo o sofrimento, os próprios discípulos, nós vemos Pedro traindo o Senhor Jesus Cristo, o próprio Judas também, Judas traindo e Pedro negando a ele. Percebam qual era o contexto no qual o Senhor Jesus Cristo estava inserido e qual a dificuldade de ele realmente realizar o seu ministério. Tanto é que no final ele sofreu a morte de cruz, coisa que nós não podemos imaginar. Talvez podemos imaginar algumas coisas do que estamos vendo, aqueles irmãos convertidos nos dias de hoje sofrendo essas perseguições, mas imaginar o que o Senhor Jesus sofreu é fora da capacidade nossa de pensar nisso. Mas quando tomamos esse pão e esse cálice, nós estamos pensando neste momento específico de dor, de humilhação e de vergonha, de alguém que em nenhum momento conheceu o pecado, mas Deus o fez justiça por nós. Sabe por quê? Porque o meu pecado eu não poderia pagar na cruz do Calvário. Eu não tinha condições nenhuma de fazer com que a minha dívida com Deus fosse satisfeita, fosse resgatada ou fosse remida, mas sim o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados.
É este pecado que está em mim, este pecado que está em você, que está na raça humana, que foi remido, que foi lavado pelo sangue de Cristo, pelo seu sofrimento na cruz do Calvário. Portanto, nós temos aqui uma visão geral da vida cristã, de comunhão constante, não apenas um momento específico, numa visão secular, apenas de benefício, mas sim de um relacionamento constante com o Senhor Jesus Cristo. Está falando de um momento específico, de uma visão específica, olhando para o corpo e para o sangue de Cristo, para um pão, para um cálice. Dentre todos esses momentos, vamos parar um pouco e vamos pensar o que está sendo a nossa vida, o que estamos fazendo de acordo com todo o sofrimento que Cristo realizou na cruz do Calvário. Mas também temos uma visão futura. Versículo 29. E digo-vos que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Havia um cálice, o quarto cálice, e esse cálice não era tomado, somente um ali tomava aquele cálice e os outros apenas observavam, né, nesse cálice do Pessac, da Páscoa, né, judaica, aquele último cálice não era tomado. E então o Senhor Jesus Cristo tomou aquele cálice e diz: olha, esses daqui vocês não vão beber. Mas quando nós estivermos lá nos céus, quando vocês estiverem comigo lá na glória eterna, aí nós vamos beber dele todos juntos. Todos nós vamos estar juntos celebrando a festa. Paulo vai dizer em Corinto: celebremos a festa, não com os asmos, não com o fermento da mentira, da maldade, né? Mas porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado e nós fomos feitos justiça. E quando fomos feitos justiça, nós estamos entendendo que a nossa fé está guardada em Cristo Jesus. Estamos entendendo que fomos selados com o Espírito Santo da promessa e nós temos a certeza e a bendita esperança de que um dia o Senhor Jesus Cristo haverá de retornar. Um dia o Senhor Jesus Cristo haverá de voltar nos céus e nos levar para estar com Ele eternamente na glória. Quando percebam, irmãos, que esta é uma certeza, e eu quero perguntar: você tem essa certeza? Você tem a verdadeira certeza de que se Cristo voltar nesse momento, você estará com Ele nos céus? Amém? Algum tempo atrás, eu estava falando com um professor de teologia, né, falamos um pouco sobre isso. Esses dias ele disse sobre teologias corretas, né, das quais nós devemos pensar e considerar. Um professor de teologia disse: rapaz, se Cristo vier hoje, Márcio, não sei. Realmente não sei se Cristo vier. Mas, rapaz, tu não é professor de teologia na igreja? Você não... sim, eu sei, eu sou, né? Você não se converteu? Sim, me converti. Então, mas se Cristo voltar hoje, não sei, Márcio, eu preciso resolver algumas coisas, porque se Cristo voltar hoje, eu não sei se eu vou, né? Que teologia é essa? Não quer dizer que se você pecar, se você aceitou a Cristo, e você realmente recebeu a Cristo como Salvador da sua vida, mas você pecar, você perdeu a salvação? Essa salvação que era eterna deixou de ser eterna? Como funciona isso? Eu quero entender. Como é que essa coisa funciona? Então quer dizer que o que garante a sua salvação não é o sangue de Cristo na cruz, mas é se você fizer ou não pecado, é a sua vida, é o seu zelo, é isso que garante a sua salvação. Então ninguém está salvo. Porque se nós dependêssemos de nós, se eu dependesse de mim para não pecar, pode esquecer o céu para todo mundo. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: este é o sangue da nova aliança. Estava lendo quando Abraão fez aquele pacto, ou Deus fez o pacto com Abraão, né, sobre prometendo a ele um filho, né, e toda a promessa que ele seria pai de uma grande nação, e Deus o abençoaria. São dois momentos distintos ali, mas tem um momento, Gênesis capítulo 15, onde o Senhor Deus diz assim: olha, pega alguns animais, corta ele no meio. Corta esses animais no meio, coloca uma parte do animal de um lado, ele pediu um bezerro, não é, alguns animais ali distintos, né? E corta todos, uns 4 animais mais ou menos, e coloca um de um lado, outro do outro, um do lado do outro, né? E é até interessante que aqueles animais estavam ali, dispostos, com um corredor no meio, e as aves vinham para querer, né, comer aqueles animais, e Abraão enxotava eles. E ali, então, no momento, Deus colocou um profundo sono em Abraão,
e Deus passou no meio daqueles animais. Porque lá no Antigo Testamento, quando se faziam alianças, muitas vezes usavam-se animais também, e as duas pessoas passavam entre os animais, significando que aquela aliança estava firme entre eles dois, entre as duas pessoas. Ok? Então, vamos fazer um negócio, eu vou comprar o terreno, né? Sua filha vai casar com meu filho, coisa desse tipo. Então vamos fazer uma aliança aqui. E os dois passavam entre aqueles animais. Deus falou, faz isso, né? Então ordenou os animais, mas somente Deus passou entre os animais. Por quê? Porque a aliança que Deus faz com o homem não está estabelecida no homem, está estabelecida somente nele, só no poder, na soberania dele, porque se depender de nós, nós somos fracos, limitados, não tem como nós em nós mesmos garantir que nós vamos fazer aquela coisa, ou que nós vamos ser fiéis àquele negócio, mas Deus é, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é eterna, e por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer que esse sangue é o sangue da nova aliança, porque foi firmada nele, no seu sangue, na sua morte, no seu sacrifício. Você confia que a obra de Cristo é suficiente para lhe dar a salvação? E que se ele vier daqui 5 minutos, por exemplo, você estará com ele? Ou você está baseado nas suas obras ainda? Você está achando que o quanto você vai à igreja, o quanto você dá o seu dízimo, o quanto você é zeloso por aquele ou aquele outro princípio, o quantas de ceia você toma, isso vai garantir a sua salvação? É o sangue de Cristo que nos dá essa certeza. Que Deus nos abençoe e possamos pensar nisso e esperar que um dia Cristo vai voltar, eu estarei com Ele. Você já tem essa certeza em seu coração? Você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já entregou a Ele a sua vida? Você já reconheceu o seu pecado, entendendo, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode. Na verdade, o Senhor já fez. Basta eu apenas dobrar os meus joelhos, basta eu apenas contemplar a cruz de Cristo e dizer, Senhor Jesus Cristo, todo o seu sofrimento não foi em vão, pelo menos para mim. Eu quero que o seu sofrimento realmente tenha feito sentido para a minha vida. Eu não quero calcar aos pés o Filho de Deus. Eu não quero desfazer do sangue nem do corpo de Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Ti hoje, entendendo que aquele pão, que aquele cálice foram muito significativos para toda a raça humana e para mim em especial, dos pecadores, eu sou o principal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós Te agradecemos por esse tempo. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos ter essa visão, não somente agora, nesse momento da ceia em específico, mas essa visão geral da vida cristã, de comunhão e relacionamento com o Senhor. Essa visão específica, ó Pai, do Teu sacrifício, ó Senhor Jesus Cristo, dando a sua vida, sofrendo aquelas dores, vertendo o seu sangue naqueles momentos de humilhação e injustiça. E dando-nos também, ó Deus, essa visão de que um dia o Senhor haverá de retornar. E conforme a Tua promessa, que é fiel e verdadeira, o Senhor haverá de retornar para levar-nos para estarmos contigo eternamente na glória. Não por causa de nós, não pelas nossas obras, não pelos nossos feitos, porque nada somos e nada temos. Mas sim, ó Deus, porque um dia o Senhor realizou uma obra suficiente para a nossa salvação. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande promessa. Muito obrigado, ó Senhor, por tamanha a bênção que é revelada a nós. E assim, ó Deus, essa certeza possa permear os nossos corações e que pelo ministério do Teu Santo Espírito sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé a cada dia. E se tem alguém nesta manhã aqui que ainda não recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, que eu possa fazê-lo ainda hoje, e assim, ó Deus, ter esta bendita esperança viva no seu coração. Abençoa-nos o tempo agora da ceia, dá-nos este sentimento de gravidade, de sinceridade, mas também de alegria, ó Deus, pelo fato de o Senhor ter morrido, sim, na cruz do Calvário, e ter sofrido tudo que sofreu, sim, mas também, ó Deus, para nos abrir as portas e o caminho para os céus e para a comunhão com Deus Pai. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos por tudo isso e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
norte, nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Oh, Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Vamos dar glória ao Senhor novamente. A igreja vai acompanhar os irmãos. Vamos lá. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Amém? Deus os abençoe. Vamos pedir que uma irmã, por favor, ore nesse momento, encerrando o nosso